Muito bem, já estamos na nossa lição número 7, lição da Escola Bíblica Dominical, cujo tema é tratado neste manual de estudo. Estamos falando neste primeiro trimestre sobre a vida de Esther. São lições edificantes que muito contribuem para o nosso enlevo espiritual, pois são assuntos que tratam do poder e da soberania de Deus para livrar e preservar o seu povo. E nesta lição de 14 de fevereiro do ano de 2021, lição número 7, a nossa temática tem por título Deus intervém através de suas ações. E o Salmo número 50, versículo 15, foi o texto escolhido para compor o nosso texto áureo. Diz assim o salmista: Invoca-me nos dias de tribulação, e eu te livrarei e me darás glória. Na verdade aplicada, o comentarista comentou que a rainha Esther, mesmo ocupando um cargo da maior relevância dentro do Império Persa, não se deixou corromper com o sistema político, apesar de estar intimamente inserida nele por fazer parte do contexto histórico. Ela continuou fiel a Deus e ao seu povo de origem. E como objetivos desta lição, o nosso comentarista estabeleceu os seguintes: entender que a verdadeira felicidade está em ser fiel ao Senhor Deus. Destacar que o verdadeiro refúgio encontra-se em Deus. Ressaltar a importância da consagração e do jejum. E como textos de referência, o comentarista evidenciou o capítulo 4, versículos 13 a 16 do livro de Esther. E diz assim o versículo 13 deste capítulo: Não imagines que serás a única entre todos os judeus a escapar por estares no palácio. Por intermédio de Amã, o maior inimigo do povo judeu, o rei Assuero expediu um decreto determinando a matança dos judeus que habitavam o Império Persa. Mardoqueu era primo da rainha Esther, ambos de ascendência judia. Eles poderiam ter entrado em estado de desespero, porque sabiam que também iriam morrer. Poderiam ter tomado a decisão de salvarem a si próprios, esquecendo-se de seus patrícios que, certamente, seriam exterminados pela ira de Amã. Poderiam simplesmente terem aguardado uma intervenção divina sem se moverem de suas posições. Muito pelo contrário. Esther e Mardoqueu
compreenderam que o Deus de Israel colocaram-nos em posições elevadas no governo da Pérsia um propósito especial. Eles deveriam aproveitar aquela oportunidade e o momento certo para agirem em favor do seu povo. A lição que aprendemos com suas atitudes é que, quando estiver ao nosso alcance de fazer o bem para as pessoas, temos o dever moral de fazê-lo. Todos ainda vivemos em uma situação ameaçadora, mesmo em tempos modernos e com vasta acessibilidade ao avanço da tecnologia. Não devemos nos acovardar, comportando-nos egoisticamente, como se não fizéssemos parte deste mundo. Se podemos fazer algo, não podemos esperar que Deus faça a nossa parte. O que devemos fazer é pedir a direção de Deus para que nos instrua, conforme fizeram Mardoqueu e Esther. É Deus quem nos coloca em certas posições na sociedade, a fim de que possamos encontrar a solução para tempos como esses. E no versículo 14 do capítulo 4 de Esther, está escrito: se te calares agora, o socorro e a libertação virão aos judeus de outra parte. Mas tu e a casa de teu pai perecereis. E quem sabe se não foi para essas circunstâncias que chegaste à realeza? Nós não vamos encontrar a menção ao nome de Deus no livro de Esther. Todavia, fica bem evidente que Mardoqueu e Esther esperavam que Deus interferisse no projeto de libertação do seu povo. Embora o livro de Esther não mencione o nome de Deus de forma explícita, podemos inferir o agir de Deus através da sua presença. Esse sentimento ecoa pelas páginas do livro de Esther. A rainha Esther e seu primo Mardoqueu acreditavam piamente no zelo do Senhor Deus para com o povo da promessa. Por isso, orientados por Deus, eles agiram no momento certo. Deus usou Esther e Mardoqueu como instrumentos bem afinados para salvar o povo judeu, que sofria forte ameaça de extermínio. E os versículos 15 e 16 deste capítulo 4, que é o nosso texto de referência, continuam dizendo: Esther mandou responder a Mardoqueu: vai reunir todos os judeus de Susa. Jejuai por mim sem comer nem beber durante 3 dias e 3 noites. Eu e as minhas servas também jejuaremos. Depois disso, apesar da lei, irei ter com o rei. Se for preciso morrer, morrerei. Esther e Mardoqueu proclamaram um jejum e pediram para que os judeus os ajudassem a orar, solicitando o socorro de Deus diante de tão perigosa missão. Vamos encontrar a oração e o jejum em vários textos da Bíblia Sagrada. Como, por exemplo, Moisés ficou junto do Senhor 40 dias e 40 noites, sem comer pão nem beber água.
E o Senhor escreveu nas tábuas o texto da aliança, as 10 palavras. Livro de Êxodo, capítulo 34, versículo 28. E ainda, quando eu subi ao monte para receber as tábuas de pedra, as tábuas da aliança que o Senhor fez conosco, permaneci no monte 40 dias e 40 noites, sem comer pão nem beber água. Livro de Deuteronômio, capítulo 9, versículo 9. Ali, junto ao riacho Ahava, publiquei um jejum, a fim de nos humilharmos diante de nosso Deus e implorar dele uma feliz viagem para nós, nossos filhos e para todos os nossos bens. Tive vergonha, com efeito, de pedir ao rei uma escolta e cavaleiros para nos proteger contra os inimigos durante o trajeto. Porque havíamos dito ao rei: a mão de nosso Deus protege com sua bondade todos os que o procuram, mas sua força e sua cólera se fazem sentir em todos aqueles que o abandonam. Por isso, jejuamos e invocamos o nosso Deus, e ele nos ouviu. Livro de Esdras, capítulo 8, versículos 21 a 23. É de suma importância que a comunidade de cristãos apoiem-se mutuamente, principalmente nos tempos mais difíceis. Quando alguém estiver passando por tribulações, deve ter a liberdade de buscar ajuda e aconselhamento com os membros da família de Cristo. Como irmãos, podemos compartilhar nossas lutas e aflições, a fim de obtermos forças no relacionamento com Deus. Devemos orar uns pelos outros. Quando alguém da comunidade cristã estiver precisando de ajuda e de apoio moral ou espiritual, não devemos nos furtar ao oferecê-los. Vivemos em um mundo individualista. Cada qual vive apenas para si próprio. As máximas que ouvimos dizer são as seguintes: salve a sua pele, ou primeiro eu. São lemas que são proferidos mundialmente e que refletem a maneira egoísta de viver. Aprendemos nesta lição que as atitudes de Esther e Mardoqueu contrastam com essa visão de apego excessivo aos próprios interesses. Eles compreendiam muito bem o que precisavam realizar para que pudessem ser úteis ao seu povo. Também tinham ciência de que tal sacrifício poderia custar-lhes a própria vida. Contudo, ela disse: se for preciso morrer, morrerei. Como verdadeiros cristãos, devemos assumir a necessidade de termos o mesmo compromisso, ou seja, fazer o que é correto e justo, a despeito das possíveis consequências. Se alguém procura apenas se salvar e permanece em silêncio, em vez de se indignar e defender o que é certo e justo, não vive a vida de um verdadeiro cristão. É preciso tomar a firme decisão de realizar a vontade de Deus, confiar inteiramente nele para obter resultados
positivos. E na introdução, o comentarista escreveu que nesta 7ª lição continuaremos estudando sobre o livro de Esther. Estudaremos hoje que Deus honra o profundo e sincero desejo do cristão que desejar estar em sua presença. Aprenderemos que a oração e o jejum são instrumentos que o povo de Deus usa como armas espirituais e que por isso não deve desprezá-las, principalmente nos dias odiernos, que são muito difíceis e trabalhosos. E como ponto de partida desta nossa lição, estudaremos sobre a soberania de Deus e o poder que Ele tem para cuidar do seu povo em todo o tempo. No tópico número 1, o comentarista deu por título O Ladrão da Alegria. Durante o transcurso da leitura da história de vida da Esther, perceberemos a nítida tristeza do povo judeu em virtude da maldade de Amã, que lhe roubara a alegria de viver. Também em nossos dias, podemos nos deparar com várias pessoas que agem da mesma forma como agiu Amã, no intuito de roubarem a nossa felicidade e a nossa alegria. A rainha Esther, mesmo diante de Amã, o ladrão de alegria, demonstrou ser portadora de um equilíbrio emocional. Esther serve de exemplo como paradigma para todos nós cristãos. Que nosso alvo seja permanecermos na presença do Senhor Deus, a fim de que não percamos o gozo da alegria produzida pelo Espírito Santo. O reino de Deus não é comida nem bebida, mas justiça, paz e gozo no Espírito Santo. Paulo escreveu aos Gálatas, no capítulo 5, versículo 22. E no subitem 1.1, a temática é lidando com as adversidades. Ainda que não desejemos passar por lutas, mas as adversidades da vida fazem parte do nosso dia a dia. Superar as adversidades que nos assaltam é um dos maiores obstáculos que temos de enfrentar como desafio. Com Esther e Mardoqueu não foi diferente. Eles tiveram de enfrentar a situação ameaçadora e partirem para a luta, pois sabiam que corriam sérios riscos de serem exterminados pelo maligno Amã. Eles puderam escrever a própria história e demonstraram, através de suas ações corajosas, que os problemas, sejam eles grandes ou pequenos, devem nos motivar a buscar o auxílio que vem de Deus. Ambos propuseram que o povo judeu, habitante de Suzã, unissem seus propósitos e fizessem 3 dias de consagração e jejum, a fim de que a rainha Esther pudesse entrar na presença do rei Assuero, seu marido, e fosse ouvida por ele.
por intermédio de sua intercessão, conforme lemos no livro de Esther, no capítulo 4, versículo 16. Foi dessa forma que Esther encarou o desafio. Superou suas adversidades, confiando sempre em Deus. E no subitem 1.2, estudaremos sobre a alegria da salvação. Ser feliz não significa estar isento dos problemas. Não. O próprio Jesus advertiu-nos de que teríamos aflições aqui neste mundo. Mas ele também indicou a forma como devemos passar por eles. Tem de bom ânimo. Nesta lição, aprendemos que a rainha Esther também lidava com os seus problemas, apesar de pertencer à classe da elite do Império Persa. Vimos que ela nunca se desesperou. Jamais perdeu a fé. Mesmo encarando um grande desafio, na ocasião oportuna, demonstrou destemor, pois sua confiança estava alicerçada em Deus. Ela creu que o impossível pertencia a Ele. Aprendemos com Esther que nós também temos de ter a certeza de que o Senhor Deus não mudou e Ele nos ouve e atende às nossas orações. É lamentável, mas muitos cristãos sentem dificuldade de resolverem seus problemas. Deixam-se submergir pelas aflições. São envolvidos pela agonia. Padecem de ansiedade e de debilidade emocional. A história de Esther, nesta lição, ensina-nos que devemos apresentar nossos problemas a Deus, que tem poder para resolvê-los. Devemos acreditar em Deus, pois somente Ele poderá ajudar-nos a enfrentarmos as difíceis circunstâncias da vida com otimismo e entusiasmo. Como fizeram Esther e Mardoqueu, devemos orar a Deus e depositarmos nossa confiança somente nele. Que diremos depois disso? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Disse o apóstolo Paulo aos Romanos, no capítulo 8, versículo 31. E no subitem 1.3, o título é: A verdadeira alegria está em servir ao Senhor. Deus é a fonte suprema de alegria. Antes da criação da terra, o estado de viva satisfação já era patente no reino celestial. Desde então, os anjos cantam e demonstram sua veneração e amor a Deus. Sob os alegres concertos dos astros da manhã e sob as aclamações de todos os filhos de Deus, escreveu Jó, capítulo 38, versículo 7. A verdadeira alegria está em servir ao Senhor, pois todo povo que é abençoado por Deus é o povo mais feliz da terra. É triste dizer que também existem algumas pessoas que servem a Cristo, não por convicção,
mas pela simples tradição familiar. Há ainda outras pessoas que servem a Deus não pelo que ele representa, mas pelos milagres e maravilhas que ele é capaz de realizar. O rei Davi foi o exemplo de um verdadeiro adorador. Quando apreciamos a leitura do livro dos Salmos, aprendemos que o poeta Davi evidenciou, com bastante destaque, o que Deus representou para ele. No Salmo 100, no primeiro versículo, existe a recomendação para se servir ao Senhor Deus com alegria. Aclamai o Senhor por toda a terra. E no item número 2, o título é O verdadeiro refúgio está em Deus. De acordo com a tradição do Império Persa, nenhuma pessoa poderia ter acesso à presença do rei sem antes ser convidada. Nem a rainha Esther estava isenta desse costume. Todos os servos do rei e o povo de suas províncias sabem bem que, para quem quer que seja, homem ou mulher, que penetrar sem ser chamado na câmara interior do palácio, há uma lei real condenando-o à morte. Exceção feita somente àquele para o qual o rei estender o seu cetro de ouro, conservando-lhe a vida. E eis que são já 30 dias que não sou chamada à presença do rei. Esther, capítulo 4, versículo 11. Era costume o povo de Deus enfrentar os problemas com as armas da oração e do jejum. Jejuar era uma maneira de se armar com as ferramentas adequadas para a guerra, juntamente com a oração. Odiernamente, muitos cristãos buscam auxílio com os políticos ou pessoas com alguma influência na sociedade. Dificilmente jejuam e a oração só é lembrada quando o problema torna-se humanamente impossível de resolver. Esther e Mardoqueu jejuaram por 3 dias. Oraram ao Senhor Deus e colocaram a própria vida em risco. Esther criou coragem e compareceu à presença do rei Assuero para lhe pedir ajuda em favor do seu povo. A rainha Esther respondeu: se achei graça aos teus olhos, ó rei, e se ao rei lhe parecer bem, concede-me a vida. Eis o meu pedido. Salva meu povo. Eis o meu desejo. Esther, capítulo 7, versículo 3. E no subitem 2.1, o título é A única saída era o Senhor. O jejum é um instrumento que auxilia no aquebrantamento do coração humano. É a maneira ideal para sujeitar a natureza humana à vontade do Senhor. Trata-se de um exercício da prática do amor. A intimidade com o Espírito do Senhor
produz paz e segurança ao coração contrito. Esther e Mardoqueu conclamaram um jejum de 3 dias e 3 noites. Só depois dessa atitude foi que Esther atreveu-se a entrar à sala do rei Assuero sem ser convidada para isso. Poderia ter-lhe custado a vida, pois ela sabia que era norma legal não poupar a vida de quem se atrevesse a se aproximar do rei sem ser convidado por ele. Todos tinham conhecimento da lei e a sentença era a pena de morte, exceto se o rei estendesse o seu cetro de ouro como sinal de aceitação, conforme já lemos no capítulo 4, versículo 11 do livro de Esther. Todavia, Esther aceitou o desafio e colocou a sua esperança no Deus de Israel. 3 dias depois, Esther vestiu seus trajes de rainha e se apresentou na câmara interior do palácio, diante do aposento real. O rei estava sentado sobre o seu trono real, diante da porta de entrada do palácio. Capítulo 5, versículo 1 do livro de Esther. Tudo ocorreu conforme Esther havia planejado. Ela achou graça diante do rei e ele estendeu o seu cetro de ouro para que ela se aproximasse, permitindo-lhe que chegasse à sua presença. O rei lhe disse: "Que tens, rainha Esther? E que queres? Mesmo a metade do meu reino eu te daria." Capítulo 5, versículo 3 do livro de Esther. Esther traz-nos o ensinamento de que confiar na segurança divina é prerrogativa de quem conhece de perto o Senhor Jesus. Ó Senhor nosso Deus, como é glorioso o vosso nome em toda a terra! Escreveu Davi no Salmo número 9, versículo 10. O Senhor Deus permanece o mesmo, hoje e sempre. Também podemos achegar-nos diante do trono da graça e, com o respaldo do nome glorioso de Jesus Cristo, sermos atendidos pelo Pai Eterno. É Cristo, como advogado, quem intercede por nós a Deus e nos abre um novo caminho. Temos, portanto, um grande sumo sacerdote que penetrou nos céus, Jesus, Filho de Deus. Conservemos firme a nossa fé, porque não temos nele um pontífice incapaz de compadecer-se das nossas fraquezas. Ao contrário, passou pelas mesmas provações que nós, com exceção do pecado. Aproximemo-nos, pois, confiadamente do trono da graça, a fim de alcançar misericórdia e achar graça de um auxílio oportuno. Epístola aos Hebreus, capítulo 4, versículos 14 a 16. E no subitem 2.2, o altruísmo de Esther.
O grito de desespero e de desesperança espalhou-se pela cidade de Suzã e se alastrou por todas as províncias do Império Persa. À medida em que as notícias chegavam, tendo em vista o decreto do rei Assuero, o pânico espalhou-se entre a multidão. Em cada província, em toda parte onde chegavam a ordem do rei e seu edito, havia grande desolação entre os judeus. Jejuaram, choraram e fizeram lamentações. E muitos se deitavam sobre o saco e a cinza. Capítulo 4, versículo 3 do livro de Esther. As moças que trabalhavam no palácio real e os eunucos do rei vieram trazer a fatídica notícia para a rainha Esther. Ela tomou conhecimento de que seu primo sofria terrivelmente por causa da aflição do seu povo. Sem saber exatamente do que se tratava, a rainha também sentiu a dor de Mardoqueu. As servas de Esther e seus eunucos vieram contar-lhe o que se passava. E isso lhe causou grande temor. Mandou roupas para revestir Mardoqueu, fazendo-lhe despir o saco de que estava coberto. Mas ele não as aceitou. Esther, capítulo 4, versículo 4. A rainha Esther pediu para que seu servidor, o eunuco do rei, fosse encontrar-se com Mardoqueu, a fim de descobrir a razão daquela atitude convertida em grande tristeza. Mardoqueu fez-lhe saber sobre toda a maldade tramada por Amã. Ataque foi ter com Mardoqueu, que estava na praça da cidade, diante da porta do rei. Capítulo 4, versículo 6 do livro de Esther. Ambos esperavam ansiosamente por uma resposta do Senhor Deus. Doía-lhes na alma o sofrimento e a angústia do seu povo. Não há dúvidas. É na esperança que estreitamos o nosso relacionamento com Deus. E nenhuma dor pode ser comparada ao bálsamo exalado pelo seu amor. E no subitem 2.3, estudaremos sobre o bálsamo do amor de Deus. As Escrituras Sagradas trazem o registro do sofrimento do povo de Deus, que vivia a experiência da dura escravidão em terra estrangeira. Tudo parecia estar fora de controle. Havia um decreto assinado pelo rei Assuero que tinha por objetivo a matança geral do povo judeu. Dessa triste agonia emergiu um grito de dor, cujos bramidos chegavam até ao céu. Eram os gritos de Esther e Mardoqueu, os clamores de um povo
após jejuarem 3 dias e 3 noites. Em uma só voz, todos gritavam por socorro. Deus atentou-se para o clamor de Ester e decidiu acalentá-la com o seu bálsamo. Hoje não é diferente. O poder de Deus cura e traz as boas novas do reino de Deus. O Espírito de Deus alivia a dor daqueles que têm o coração quebrantado. E o título do item 3 fala sobre a importância do jejum. Ester trouxe-nos o ensino de como devemos nos consagrar ao Senhor. O Espírito Santo ajuda-nos com gemidos inexprimíveis. Ester tinha algo em seu interior que excedia aos seus sentimentos e ultrapassava todas as suas fraquezas. Era algo tão profundo que alimentava a sua confiança em Deus. Ester aprendeu a achegar-se à presença do Senhor Deus através do jejum e da oração. Essa aproximação trouxe-lhe uma intimidade profunda com Deus. E no subitem 3.1 falaremos do jejum no Antigo Testamento. A lei mosaica fazia a exigência da oração e do jejum em apenas uma ocasião especial: o dia da expiação. O Senhor disse a Moisés: no 10º dia do 7º mês será o dia das expiações. Tereis uma santa assembleia. Humilhareis vossas almas e oferecereis ao Senhor sacrifícios queimados pelo fogo. Não fareis trabalho algum naquele dia, porque é o dia de expiação em que deve ser feita a expiação por vós diante do Senhor, vosso Deus. Todo aquele que não se humilhar nesse dia será cortado do meio do seu povo. E todo o que fizer nesse dia um trabalho qualquer, eu o suprimirei do meio do seu povo. Não fareis, pois, trabalho algum. Essa é uma lei perpétua para vossos descendentes, em todos os lugares em que habitardes. Será para vós um sábado, dia de descanso absoluto, e humilhareis vossas almas. Observareis vosso sábado, desde a tarde do dia 9 do mês até a tarde do dia seguinte. Está registrado lá no livro de Levítico, capítulo 23, versículos 26 a 32. O dia da expiação era um dia consagrado ao jejum, às orações e às confissões dos pecados. Segundo a tradição do cerimonial judaico, o dia da expiação era um dia especial concedido por Deus ao seu povo para que buscasse o perdão de Deus para os seus pecados. Nesse dia, o sumo sacerdote fazia expiação pelo povo.
O objetivo da celebração do dia da expiação era a apresentação do sacrifício do povo de Deus. Com esse ato, o povo poderia conseguir o perdão pelos pecados da nação. O intento da lei era fazer o povo anelar pelo favor de Deus. Era considerado um dia de grande relevância para o povo judeu. Embora apresentassem sacrifícios diários pelo perdão dos pecados, o dia da expiação tornou-se muito especial às pessoas que buscavam a Deus à procura do perdão. E no subitem 3.2, falaremos sobre o jejum no Novo Testamento. Como no Antigo Testamento, a prática do jejum também era usual no Novo Testamento. Na Bíblia Sagrada, lemos a história de Ana, que permanecia todo o tempo no templo e lá serviu ao Deus vivo, diuturnamente, com práticas de jejuns e orações, conforme menciona o Evangelho de Lucas, capítulo 2, versículo 37. Depois de ter vivido 7 anos com seu marido desde a sua virgindade, ficara viúva e agora, com 84 anos, não se apartou do templo, servindo a Deus noite e dia em jejuns e orações. João Batista também instruiu seus discípulos para que jejuassem. Ora, os discípulos de João e os fariseus jejuavam. Por isso, foram lhe perguntar: por que jejuam os discípulos de João e os dos fariseus, mas os teus discípulos não jejuam? Evangelho de Marcos, capítulo 2, verso 18. A Bíblia diz que Jesus também jejuou, momentos antes de ser tentado por Satanás. Jejuou 40 dias e 40 noites. Depois, teve fome. Evangelho de Mateus, capítulo 4, versículo 2. Os membros da igreja em Antioquia jejuaram antes de tomarem a decisão de enviar Paulo e Barnabé para a viagem missionária. Então, jejuando e orando, impuseram-lhes as mãos e os despediram. Atos, capítulo 13, verso 3. Paulo e Barnabé oraram a Deus e jejuaram antes de instituírem os anciãos nas igrejas. Em cada igreja instituíram anciãos e, após orações com jejuns, encomendaram-nos ao Senhor em quem tinham confiado. Ainda livro de Atos, capítulo 14, versículo 23. E no subitem 3.3, finalizaremos estudando sobre o que Jesus ensinou sobre o jejum. Ainda existem cristãos que desconhecem o que a Bíblia relata sobre a prática do jejum. Outros há que receberam instruções distorcidas sobre este assunto.
Outros ainda não receberam nenhum tipo de ensinamento a respeito da consagração e do jejum. O jejum é uma prática muito particular com Deus. Se alguém quisesse descrever como deve ser a prática do jejum, ele deixaria de ser algo autêntico. Diz assim a palavra: quando jejuardes, não tomeis um ar triste como os hipócritas, que mostram um semblante abatido para manifestar aos homens que jejuam. Em verdade eu vos digo, já receberam sua recompensa. Quando jejuares, perfuma a tua cabeça e lava o teu rosto. Assim, não parecerá aos homens que jejuas, mas somente a teu Pai que está presente ao oculto. E teu Pai, que vê num lugar oculto, te recompensará. Evangelho de Mateus, capítulo 6, versículos 16 a 18. Jesus jamais desestimulou a prática do jejum. Ele mesmo deu um grande exemplo jejuando. Chegou a dizer que, quando ele fosse elevado aos céus, os seus discípulos haveriam de jejuar. Jesus respondeu: podem os amigos do esposo estar tristes enquanto o esposo está com eles? Dias virão em que lhes será tirado o esposo. Então, eles jejuarão. Evangelho de Mateus, capítulo 9, versículo 15. E concluímos então esta linda lição. Que profundidade! Oração e jejum. Uma maneira muito prática de nos tornarmos íntimos com o Espírito Santo e, consequentemente, bem próximos de Deus. E como reflexão, podemos dizer que não encontramos nenhum registro bíblico afirmando que Jesus desestimulou a prática do jejum. Ao contrário, encontraremos o relato de que ele o praticou. No texto que lemos no tópico anterior, subitem 3.3, ele afirmou que chegaria o tempo em que os seus discípulos haveriam de jejuar, assim que ele fosse retirado da terra. Cada um de nós recebeu a chamada para servir a Deus. A oração e o jejum repelem todo o empecilho que nos dificulta a chegarmos à presença do Pai Eterno. Através da oração e do jejum, as ciladas de Satanás são jogadas por terra por causa do santo nome de Jesus. A oração e o jejum abrem as janelas do céu e nos garantem
a vitória. Nossa família transpõe as barreiras em nome de Jesus Cristo, o Nazareno. E que possamos compreender tudo isso para servi-lo com alegria, pois Deus intervém através de suas ações. Bons estudos e até a próxima semana com a lição número 8, se Deus disser que sim.